Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, cada brasileiro trabalhará até amanhã, quinta-feira do feriado de Corpus Christi, para o governo. São 150 dias por ano que as pessoas precisam trabalhar para poder pagar todos os impostos. Os argentinos trabalham 97 dias, os chilenos 92 dias, os mexicanos 91. Em 2003, de tudo o que ganhou durante o ano, cada brasileiro deve destinar 36,9% para pagar seus impostos. 10 anos se passaram. Neste ano de 2013, essa fatia chegará a 41,1%. A carga tributária não para de crescer. A pergunta que se faz é como esse dinheiro é utilizado e de que forma ele retorna para a sociedade. 60% desses recursos ficam com o governo federal. Muito pouco vira investimentos, obras novas. Do restante, boa parte é gasta para manter o governo funcionando. Enquanto os investimentos cresceram 7%, os gastos com o custeio da máquina cresceram 15%. Portanto, mais de 2 vezes. No final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos 26 ministérios. Hoje, são 39. O governo federal tornou-se um fardo cada vez mais pesado para o cidadão brasileiro carregar. Para o governo do PT, criar cargos e órgãos é a forma mais fácil de resolver os seus problemas. Se precisar afagar algum partido político para obter dele o apoio para a eleição do ano que vem, cria um órgão novo. Se os investimentos não saem do papel, se as obras do governo estão paralisadas, cria-se outro órgão, como a EPL, a Empresa de Planejamento e Logística, aprovada em dezembro último. Ontem, assistia a uma reportagem que mostrava que as obras estão atrasadas em 18 dos 23 aeroportos que recebem recursos do PAC. Há uma semana, outra reportagem denunciava que das 138 obras de saneamento básico do PAC, 89 estão paradas, atrasadas ou sequer começaram. Em vez de melhorar a gestão, de buscar eficiência, tirar as obras do papel, aumentar os índices de investimentos, o governo federal finge que resolve, criando mais uma empresa e aumentando a conta a ser paga pelo cidadão. Nos 10 anos de governo petista, 10 estatais foram criadas, 4 delas nos últimos 2 anos. Levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, em janeiro último, mostrou que das 10 estatais criadas, apenas uma conseguiu viabilizar-se financeiramente. A Hemobras, que fabrica e vende medicamentos derivados do sangue. As demais não saíram do papel ou são mantidas com recursos da arrecadação dos tributos. É muito fácil gastar o dinheiro dos outros. E o governo torra recursos públicos sem a menor cerimônia. Se o número de ministérios, secretarias, estatais fosse um termômetro para a eficiência administrativa, o governo brasileiro estaria no topo do ranking. Mas este não é o caso. A Valec, por exemplo, é um exemplo pitoresco da ineficiência do governo. Vinculada ao DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Valec administra as ferrovias brasileiras. Seu nome veio ao noticiário político e policial em 2011, por conta do envolvimento do seu então presidente José Francisco das Neves, o Juquinha, em irregularidades na empresa. Juquinha perdeu o cargo e meses depois foi preso pela Polícia Federal, acusado de comandar um esquema de corrupção nas obras da Ferrovia Norte-Sul. Em 98, Juquinha declarou ter um patrimônio de R$560 mil. 14 anos depois, na operação da polícia que culminou com a sua prisão, foram apreendidos cerca de 60 milhões em bens e recursos bancários. Há alguns meses, li uma notícia no jornal de que, se não fosse verdade, seria cômica, mas é um fato trágico. A Valec
criada para construir ferrovias, não tem trilhos para colocar. Ou seja, a empresa não tem o básico para poder trabalhar. E o jornal Valor Econômico, que fez a reportagem, fez uma outra boa colocação. Apesar de o governo federal prometer conceder 10 mil quilômetros de malhas novas neste ano, o Brasil não tem nenhuma fábrica de trilhos. Nosso país é o maior exportador de minério de ferro do planeta, mas passa pelo constrangimento de ter que importar 100% dos trilhos que precisa. E os problemas vão além. Ministros do Tribunal de Contas da União disseram-se surpresos com as irregularidades encontradas nas auditorias feitas nas obras da ferrovia Norte-Sul. Segundo eles, a Valec construiu trechos tão inclinados que o trem pode sair dos trilhos caso atravesse a curva em velocidades muito reduzidas ou até mesmo parado nesses trechos. A empresa Valec, que hoje não está construindo ferrovias porque lhe faltam trilhos e em trechos já prontos os trens podem descarrilhar, é um triste retrato da ineficiência do governo federal. Enquanto isso, obras importantes, como a ferrovia transnordestina, que liga os portos de Pecém no Ceará, terra do nosso presidente Mauro Benevides, e de Suape, em Pernambuco, ao Cerrado do Piauí, nunca ficam prontas, embora seus custos não param de crescer. De 4,8 bilhões previstos inicialmente em 2007, hoje está em 8 bilhões de reais. A obra está com 2 anos e meio de atraso e deve ficar pronta somente no final de 2005. Retornando, os recursos existem. Este Congresso aprova todos os anos os recursos necessários para o PAC, mas a falta de gerenciamento das obras é tamanha que o governo do PT já mostrou que não consegue tirar essas obras do papel. Além disso, demorou muito tempo para recorrer às privatizações e ainda assim não fez bem feito. As privatizações das rodovias e ferrovias são um exemplo. Os cronogramas dos projetos logísticos estão atrasados. Os editais para a privatização dos lotes de rodovias não vão sair do papel, pelo menos com 4 meses de defasagem. Já os editais para as vias ferroviárias sairão até 6 meses depois do previsto, o que postergará os leilões somente para 2014. Enfim, não faltam exemplos da forma desrespeitosa como o governo do PT trata o dinheiro e o patrimônio público. Vejam o que está acontecendo com a Petrobras e a Eletrobras, 2 empresas públicas das mais importantes. Em vez de valorizá-las, aumentar o seu valor, assim como as famílias fazem quando têm um patrimônio, uma casa, um negócio, o PT está fazendo o contrário. A Petrobras deixou de ser a empresa mais valiosa do país, perdeu a posição para a Ambev. No ano passado, lucrou 36% menos, o pior resultado desde 2004, e teve a primeira queda na produção de petróleo depois de 8 anos. Nos últimos anos, a Petrobras perdeu 40% do seu valor. Parece incrível ou surreal imaginar que a petroleira tenha se desvalorizado, mesmo com toda a expectativa criada em torno do pré-sal. Só o PT mesmo para explicar essa proeza. Parece-nos que a meta estabelecida pelo governo para a Petrobras é bater recordes de prejuízo. Ou seja, no governo do PT, nesses 10 anos, a Petrobras passou a visar o prejuízo ao invés de visar o lucro, o ganho social e o ganho tecnológico. A Petrobras passou a despertar desconfiança dos investidores porque está sujeita aos interesses governamentais. E o que faz o governo para tentar melhorar a imagem da empresa e mascarar a ineficiência gerencial petista? Investe milhões em propagandas em jornais e emissoras de TV. Simples assim. A Eletrobras é mais uma vítima. Em outubro e dezembro do ano passado, a empresa amargou o maior prejuízo já registrado por uma empresa de capital aberto no Brasil durante um trimestre. 10,5 bilhões de reais de prejuízo a Eletrobras teve. Semanas atrás, o presidente da empresa admitiu que poderá vender parte dos ativos para quitar dívidas, que vai ser necessário reduzir 30% de suas despesas. Mais um sinal de que as coisas também na Eletrobras não estão indo bem. A dilapidação do patrimônio público
É o resultado do apetite do PT em se apropriar do Estado e aparelhar os órgãos públicos, ministérios, estatais, agências reguladoras, nem que para isso tenham que desvalorizar empresas públicas que já foram símbolos da grandiosidade do país, como é o caso da Petrobras. Se, por um lado, não há respeito ao dinheiro ou ao patrimônio públicos, por outro, o governo demonstra pouco se importar com os efeitos perversos que a inflação tem sobre o dinheiro que os trabalhadores, o povo brasileiro, recebe como salário. A presidente Dilma deveria deixar de fazer campanha eleitoral antes da hora e prestar mais atenção nas condições da economia brasileira. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, em sua última reunião, elevou a taxa de juros para 7,5%. E é hoje uma das maiores taxas de juros do mundo. E por que os juros subiram? Porque a inflação dos últimos 12 meses já está rente ao teto da meta. Ela está em 6,49%. O aumento de preços é generalizado e não afeta apenas esse ou aquele produto, apesar de o tomate ter se transformado em símbolo desse período de aumento da inflação. E a expectativa de inflação alta acaba sendo um fator importante na formação dos preços. Ou seja, ao colocar preço em uma mercadoria que será vendida nas próximas semanas ou meses, o produtor ou o vendedor já considera que a inflação continuará alta e, para não perder dinheiro, aumenta o preço. E essa expectativa é cada vez mais forte, porque há 3 anos a inflação tem fechado acima do centro da meta, que é 4,5%. E além da inflação alta corroer a renda do trabalhador, ela provoca outros prejuízos. A remuneração da nova caderneta de poupança é apenas cerca de 5%. As contas dos trabalhadores no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, rende por volta de 3% ao ano. E as tabelas do imposto de renda são corrigidas pela meta oficial de inflação, ou seja, 4,5%, o que implica em aumento da carga tributária para as famílias brasileiras. Um outro dado divulgado nesta semana demonstra que a situação é muito preocupante no que diz respeito ao endividamento dos brasileiros. Porque nesse mês de março, esse endividamento atingiu um novo recorde. E qual é ele? Segundo dados do Banco Central, no mês, as dívidas das famílias equivaliam a 43,99% da sua renda média anual. Em 2005, esse índice não chegava a 20%. Repito, em 2005 o endividamento das famílias brasileiras era de 20%. Hoje, esse endividamento está na ordem de 43,99%, muito mais do que o dobro. Melhorar a gestão e tirar os investimentos do papel para que o país tenha melhores condições de produção, ser mais competitivo, cortar gastos públicos e ter uma política econômica clara, definida, para fazer o país crescer, é isso que é necessário. Com esses gargalos todos, com todo esse custo Brasil, que cada vez mais aumenta por força da inoperância e da ineficiência de gestão do governo do PT, a economia, portanto, não cresce e quem se prejudica é o desenvolvimento do país, que no ano passado aumentou 0,9%, aquilo que ficou conhecido como chamado PIBinho, a inflação quase no topo do teto, 6,5%, e quem paga o pato são as pessoas mais humildes, os trabalhadores assalariados do nosso país, que têm a sua renda corroída, uma carga tributária aumentada e as suas despesas da casa, com vestuário, com alimentação, com aluguel, com remédio, com seu bem-estar, faz só aumentar e o seu salário perdendo o poder de compra e, portanto, a inflação corroendo a sua capacidade de fazer frente às suas necessidades básicas da sua família. Hoje, o que acontece é que o governo anuncia uma medida hoje, outra amanhã,
à torta e à direita, sem que se demonstre ter controle da situação, e transmitir ao mercado que sabe o que está fazendo e onde pretende chegar. Isso gera insegurança, e insegurança inibe investimentos. E eu quero citar um exemplo ocorrido nessa última semana. Foi um exemplo da ineficiência do governo num dos programas mais caros, mais queridos hoje da população mais carente brasileira, que é o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? O Bolsa Família, ele é a fusão do antigo Bolsa Escola, criado durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que se somou com os recursos do Vale Gás, do Vale Alimentação, para compor no único programa que virou de Bolsa Escola para Bolsa Família a transferência de renda para as famílias com menor renda do nosso país. E o que aconteceu com o Bolsa Família na última semana? Uma bela confusão. Na verdade, aconteceu uma bagunça com o Bolsa Família. E o que aconteceu? A Caixa Econômica Federal, sem avisar ninguém, antecipou a data de pagamento dos benefícios. As pessoas, de maneira desavisadas e por insegurança, correram aos bancos, correram à Caixa. Umas falaram com as outras, com a possibilidade, naquela comoção coletiva, do programa ser extinto. Ou então, uma outra hipótese que gerou uma outra confusão, de que haveria um bônus a ser acrescentado. Por fim, o que aconteceu? No primeiro momento daquela confusão, ao invés do governo ir atrás do que de fato tinha acontecido e quais foram as verdadeiras causas daquela confusão lá no Nordeste ou na Baixada do Rio de Janeiro, a ministra Maria do Rosário culpou a oposição, dizendo que aquilo era uma armação da oposição no Brasil. O ministro Cardoso, o ministro da Justiça, citou que pessoas inescrupulosas estavam fazendo aquilo. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, deu uma declaração dizendo que aquilo que estava acontecendo com o Bolsa Família na semana passada era alguma armação de gente do mal. E por fim, a presidente Dilma criticou os que tanto lutam contra o Brasil. E o que de fato aconteceu? A Polícia Federal está investigando e nós queremos saber dos seus esclarecimentos. Mas mais do que o presidente da Caixa Econômica Federal pedir desculpas às famílias brasileiras e ao povo brasileiro, quem tem que pedir desculpas é a presidente Dilma. A presidente Dilma e todos os seus ministros que usaram de má fé na exposição ou da oposição ou das pessoas que queriam nada mais do que o esclarecimento do que estava ocorrendo com o Bolsa Família. É isso sim que o Brasil espera que seja esclarecido. Vou conceder a Vossa Excelência sua parte, deputado. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer da minha satisfação de tê-lo na bancada. Vossa Excelência foi líder e é uma referência para nós aqui no Congresso e toca num assunto importante. Eu tive a oportunidade aqui no plenário, quando vi a mensagem no Twitter, da irresponsabilidade de uma ministra alegar, supor, seria da oposição à iniciativa. E nós vimos claramente que houve, por parte da Caixa Econômica, uma mentira. O vice-presidente da Caixa chegou a dizer, a mentir, e na segunda-feira seguinte ele retratou dessa forma. Então, eu disse aqui, os aloprados não estão na oposição. Nós já sabemos quem são os aloprados, é que na prática tentam a todo momento colocar a culpa na oposição e querer, muito pelo contrário, Vossa Excelência disse muito bem, está no DNA do Bolsa Família, o PSDB. Foi o PSDB que criou tudo isso e eles não tiveram a competência do programa que iniciaram aqui, o Fome Zero, morreu logo em seguida, porque eles não têm a competência de fazer isso. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Exalci, nosso representante do Distrito Federal e da nossa bancada aqui no Congresso Nacional, que nos honra muito com sua parte, e concedo também ao deputado Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, a parte solicitada por Vossa Excelência. Deputado Duarte Nogueira, lhe parabenizar pela forma austera com que o senhor aborda esse assunto e realmente concordar, lamentavelmente, melhor dizendo, concordar com Vossa Senhoria no tocante ao posicionamento do governo federal com relação a esse assunto. O meu estado, deputado Duarte Nogueira, é o estado do Maranhão.
um dos estados que foi mais afetado com este boato, com a onda de boataria oriunda deste erro proveniente do governo federal. E o governo federal deve explicações, deve também explicações e desculpas ao povo do Nordeste, que foi culpado também por um erro do governo federal. Obrigado, deputado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e caminho aqui para a conclusão do meu pronunciamento. Depois de citar esse malogrado e infeliz exemplo do que é a ineficiência do atual governo, fazendo chegar até o Bolsa Família, através de erros sucessivos e de desvirtuar a verdade por entes e representantes do próprio Poder Executivo e da Caixa Econômica Federal, e expor a vergonha que foi esse vexame passado pelo governo nessa questão da vida da semana passada, do Bolsa Família, e mais ainda vexame e vergonha ao atacar a oposição inicialmente, sem sequer saber ou sem sequer ir atrás do que de fato verdadeiramente tinha acontecido. Espero e vamos cobrar que a Polícia Federal esclareça ponto por ponto, para que a sociedade brasileira saiba de verdade quem é que esteve ao lado da verdade e quem é que defendeu verdadeiramente os interesses do país. Mas fazer a lição de casa, buscar eficiência, cortar gastos, resolver efetivamente os problemas de gestão é o caminho mais difícil. E dificuldade é tudo o que o governo não quer ver pela frente. O governo do PT prefere criar cargos, órgãos, fazer propaganda e mandar a conta para o cidadão brasileiro. A presidente Dilma prefere fazer campanha eleitoral. Deixou o governo pela metade, a inflação nas alturas, para cuidar do seu futuro eleitoral. Prova de que o PT está mais preocupado com o seu projeto de poder do que com o país e com os brasileiros. Certamente, algum colega do PT subirá aqui para defender o governo e o seu partido e rezar a velha cartilha que manda lembrar a redução da pobreza. Mas eu vou me antecipar ao dizer o seguinte: a medida mais eficaz para diminuir a pobreza é distribuir renda. E a melhor forma de distribuir renda é garantir de maneira permanente o controle da inflação, coisa que o PT relaxou e está levando o Brasil novamente para um processo inflacionário. Com a palavra, uma parte do deputado Raimundo Gomes de Matos. Senhor presidente, eu quero saudar o parlamentar Duarte pelo seu trabalho aqui nessa casa, liderando o nosso partido PSDB, como também fazendo que nós possamos ter clareza e transparência nas ações. Eu quero só dar um testemunho. Eu moro a 30 quilômetros de Fortaleza, Maranguape. E na sexta-feira, o fluxo dos carros fortes era inverso. Sempre quando eu vou a Maranguape, os carros fortes estão tirando dinheiro do banco e trazendo para Fortaleza. E dessa vez era o inverso. Eram os carros fortes saindo de Fortaleza, abastecendo os bancos e as casas lotéricas. É um silêncio com o presidente da Caixa Econômica, que causou esse mal. Aí fica dizendo, vou acabar o Bolsa Família, não sei o quê. Até ministro de Estado. A que ponto nós chegamos? Então, Vossa Excelência fez esse pronunciamento muito importante, até porque essas famílias que retiraram o dinheiro, com certeza, esse final de semana, infelizmente, alguns gastaram e não tem mais dinheiro para pagar as mensalidades dos seus compromissos. Então, quero parabenizar pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputado Raimundo Gomes de Matos. Quero agradecer também à presidência, agradecer aos demais parlamentares por terem nos ouvido, juntamente com os telespectadores da TV Câmara e Rádio Câmara, o pronunciamento que fizemos na tarde de hoje. Muito obrigado.